Nós terminamos o versículo 12, quando ele diz que é para o louvor da glória do Senhor, de quem antemão esperamos em Cristo. Aí ele começa no 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós vimos logo no início da primeira carta aos Efésios, que Paulo, ele invoca a sua autoridade como apóstolo, que apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e nós falamos que Paulo já estava aqui, logo no início dessa carta, combatendo um problema sério que existia naquela época, já dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, daqueles que deturpavam de alguma forma a palavra do Senhor. E ele nesses primeiros 14 versículos, nós dizemos que esses 14, do 3 ao 14, é uma frase única, não tem ponto, não tem vírgula. Paulo fala como uma frase única. Para nós é muito difícil, porque nossa Bíblia é dividida em versículos, e nós achamos que também era assim para eles, e não era. E Paulo expõe nesses 11 versículos, porque os dois primeiros 12 versículos, os dois primeiros versículos ele está fazendo a sua saudação, ele expõe o projeto de salvação. De forma muito clara, ele mostra o ato de Deus de escolher, predestinar, o ato ou a causa material de Jesus, que vive, vem, morre pelos nossos pecados, e vai mostrar agora um louvor ao Espírito que nos cela. Ele vai fazer agora um louvor ao Espírito. Ele faz um louvor ao Deus Pai, faz um louvor a Deus Filho e ao Deus Espírito. Hoje nós chegamos nesse terceiro ato da Trindade, no projeto da salvação, o ato do Espírito Santo. E aqui talvez nós tenhamos o maior número de erros que nós encontramos nos nossos dias dentro das igrejas ditas evangélicas. Por quê? Porque nós às vezes não entendemos a obra do Espírito. Alguns pensam que aquilo que o Espírito faz e deve fazer são os dons de milagres, ou os dons de sinais de cura, que é muito difundido nos nossos dias. Você, se pegar aí a própria televisão ou alguma coisa relacionada com pregação dos nossos dias, você vai ver que a ênfase é nos sinais, na obra do Espírito Santo como sinal. E isso não é uma verdade. O que a palavra de Deus nos mostra é que a obra do Espírito, a maior obra do Espírito, é exatamente aplicar o maior de todos os milagres que pode acontecer no mundo, que é a redenção de um pecador. É a aplicação da obra de Cristo no coração de um pecador. Nós achamos que é um grande milagre alguém ressuscitar, alguém for curado, é milagre para nós, porque para nós qualquer milagre é grande. Mas nós não podemos perder de vista que o maior de todos os milagres é nascer de novo uma pessoa morta nos seus delitos e pecados. E aí Paulo vai encerrar essa parte dessa introdução, vamos dizer assim, à carta aos Efésios, falando exatamente da obra do Espírito no meio da igreja. Nós lemos lá em João 14, João 16, o Senhor dizendo que Ele enviaria o Espírito da verdade, o Consolador, que viria e estaria com o seu povo para sempre, estaria firme com o seu povo, e nós vamos ver isso lá. A primeira coisa que Paulo coloca aqui nesses dois versículos, ele vem mostrar a abrangência do Evangelho. Ele vai dizer logo no versículo 13, em quem também vós,
Que vós é esse? Ele está se referindo à igreja dos Efésios, ou quem sabe todas as igrejas da Ásia que essa carta fosse escrita. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando para a igreja de Efésios que as profecias do Velho Testamento, ou a promessa feita por Deus a Abraão, lá em Gênesis, quando ele diz assim, um descendente, você terá um descendente, e serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Paulo já está dizendo, vocês que creram, que são gentios, vocês estão agora incluídos no projeto de salvação de Deus, que começou lá na eternidade. O Pai que escolheu. Nós sabemos que nós temos gentios no Velho Testamento que tiveram experiências com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo cita Naamã, que foi curado de lepra, cita a viúva de Serepta, que não pertenciam ao povo de Deus e foram abençoados por Deus. Nós vemos isso no Velho Testamento. Nós temos esses exemplos, mas aqui o que Paulo está dizendo é que o evangelho da salvação agora chegou aos gentios. Então ele diz, em quem também, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido. Vocês creram, mas note que Paulo não diz que eles creram porque eles simplesmente tiveram fé. Ele faz duas colocações aqui, ele dá duas qualificações, quando ele diz, vocês que também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade. A primeira coisa que ele coloca é que os efésios haviam ouvido a palavra da verdade. O que Paulo está combatendo aqui? Ele está combatendo exatamente a mentira que já existia na sua época, que era difundido na sua época, e ele está combatendo, ele está dizendo, olha, vocês ouviram a palavra da verdade. Vocês ouviram o evangelho da vossa salvação. Então Paulo está dizendo que eles ouviram a palavra da verdade, eles receberam o evangelho da salvação. Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o próprio apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Roma que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, onde ele afirma, o evangelho é o poder de Deus. Então a prova que Deus havia dado a esses efésios, a prova que eles receberam, foi a prova de que eles ouviram, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eles creram. Então o Espírito Santo levou os efésios a crer para a salvação. Crer em quê? Na palavra da verdade e no evangelho da salvação. Aqui, meus irmãos, nós enfrentamos um problema muito sério, porque nós encontramos pessoas que acham que o Espírito Santo, por ser o Espírito Santo, ele vai falar conosco, com a gente, não através da palavra, que ele vai falar alguma coisa que está fora da palavra. Meus irmãos, a gente tem que lembrar sempre, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a palavra dada a nós pelo Espírito. Se você lembrar do texto de João, lá no capítulo 14, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo diz, Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, o Espírito vem, não é para criar uma coisa nova, ou para falar uma coisa nova, e muito menos para ficar falando da vida dos outros.
É muito comum você escutar pessoas dizendo: oh, Deus, o Espírito me revelou, e vai fazer uma revelação da vida pessoal de alguém. Meus irmãos, o que o Espírito, a obra do Espírito, conforme Paulo coloca aqui nesse texto, é que o Espírito vem mover o coração do pecador, para que ele entenda e ouça a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nós perdemos isso, e nós ainda às vezes somos criticados como aqueles que não acreditam na obra do Espírito. Então o selo que o Espírito dá àquele que crê, esse selo é a autenticidade, a identificação que o crente tem. Se você ler, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, também o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, ele vai falar desse selo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, ele diz, versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Note que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu, é Deus. Deus nos ungiu. Ungiu com quê? Ele diz: nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o selo, a ação do Espírito no nosso coração, é a autenticidade, é a identificação. É o Espírito Santo que ilumina o intelecto e confirma o pensamento do homem. Esta palavra da verdade, esse evangelho da salvação. Calvino, analisando esse texto, ele diz que o princípio da fé é o conhecimento. Sua consolidação é aquela convicção firme e estável, a qual não admite oposição da dúvida. Ele diz que o conhecimento é o princípio da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa, o princípio da fé é o conhecimento, a sua consolidação é aquela convicção firme e estável, quando você confia de forma firme e estável na palavra e no evangelho. E só o Espírito Santo pode colocar isso no nosso coração. Meus irmãos, tudo em nós que nos leva à salvação é obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos como ouvir a voz do Senhor, nós não acreditamos na palavra, e é por meio do Espírito que Deus evidencia em nós a nossa adoção. Vocês lembram de Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 8, por isso nós clamamos, Abba, Pai, porque o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou adotado por Deus. Então, quem testifica no nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que evidencia em nós a adoção. E o texto diz que Ele é o penhor, quando ele vai dizer, né, que Ele foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Meus irmãos, essa palavra penhor, ela é a certeza de que ambas as partes cumprirão um contrato. Quando alguma coisa é penhorada, é para dizer que ambas as partes vão cumprir um contrato. Então, nesse projeto de salvação de Deus, através da obra de Cristo em nós, o Espírito é nos dado como penhor. Uma vez cumprido
deixa de ser necessário o penhor. Uma vez que o contrato é cumprido, deixa de ser necessário. Paulo se refere aqui, quando ele diz até o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, Paulo está se referindo exatamente à volta de Jesus, quando Jesus resgatará aqueles que são dele, aqueles que o Pai me deu, ou seja, a sua igreja. A igreja do Senhor, ela é guardada por uma obra do Espírito. O Espírito está no meio do povo. Hoje nós não temos mais nem o tabernáculo do Velho Testamento, nem o templo do Velho Testamento, mas hoje nós somos templo, não construído por mãos humanas, mas por obra de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito. Jesus afirma isso: Ele ficará convosco, Ele estará em vós até o dia. Paulo se refere, meus irmãos, à redenção no dia da volta do Senhor, o resgate da sua propriedade. Qual é a propriedade do Senhor? A igreja. A igreja é a propriedade do Senhor. E ele vai terminar o versículo dizendo: em louvor da sua glória. Ele termina o versículo 12 falando sobre isso, em louvor da sua glória, e vai terminar o 14 dizendo de novo, em louvor da sua glória. Ou seja, a ação do Espírito em nós visa simplesmente o louvor da glória de Deus. Nós precisamos de entender que a salvação é um ato perfeito da Trindade. O agente da salvação, aquele que age para aplicar a salvação, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor aplica a salvação em nós. Por isso o Senhor Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E se você não nascer do Espírito, o Espírito sopra onde quer, como vento, sopra onde quer, vem, você não sabe de onde vem nem para onde vai, e o Espírito age de forma independente na vida dos eleitos de Deus. Só o Espírito Santo pode aplicar no coração do homem a palavra da verdade. Meus irmãos, o homem é morto. Um homem morto nos seus delitos e pecados. É impossível a este homem que não consegue cumprir a lei. Por isso Paulo vai afirmar aos Gálatas que aquele maldito é aquele que é pendurado em madeiro, aquele que está debaixo da lei, porque a lei é boa, mas a lei evidencia o pecado, porque a lei prova que nós pecamos, porque nós não conseguimos guardar a lei. E nós, debaixo dessa lei, nós somos condenados, todos nós condenados aos nossos delitos e pecados. Diante disso, você precisa entender uma coisa: esse trecho da palavra de Deus mostra de forma clara que Deus Pai, Ele escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, no projeto da Trindade. O Filho vem, morre, executa o plano da salvação, ele é a causa material da salvação, e o Espírito vem aplicar tudo isso em você. O Espírito aplica no homem. É Ele quem dá vida, é Ele quem dá, que faz com que o homem nasça de novo. Aí você vai entender a palavra do Senhor Jesus a Nicodemos: é necessário que você nasça do Espírito. Se você não nascer do Espírito, você não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Quem não nasce do Espírito, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E aqui nós perdemos uma
uma coisa interessante, que o inimigo, às vezes, o que ele mais deseja é fazer com que você creia que você pode se salvar pelo seu próprio esforço, que você pode agradar a Deus pela sua própria força, que você pode se tornar um salvo porque você é um religioso. Aí nós vamos encontrar o texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 19, relacionado com o jovem rico, que chega perto de Jesus e diz que havia cumprido os mandamentos, e ele próprio, jovem, diz: o que eu devo fazer ainda? Ou seja, nem tudo aquilo que ele fez foi suficiente para a sua salvação. Porque tudo que nós fizermos não é suficiente. Há uma necessidade de uma ação do Espírito no nosso coração. E nesse homem morto, só o Espírito Santo pode fazer uma transformação. E você precisa entender uma coisa, algumas coisas relacionadas aqui com esse texto. A primeira delas é que há pessoas que lutam com as suas próprias forças e pretendem, com a sua própria força, alcançar a salvação. Tem pessoa que diz assim: não, eu vou conseguir. Eu quero dizer para você, se você está envolvido nesse grupo aí que pensa que pode se salvar pelos seus esforços, por aquilo que você faz, eu tenho uma triste notícia de dar: você está condenado. Porque homem algum, debaixo do céu, depois do pecado de Adão, pode agradar a Deus com seus esforços próprios. Ninguém pode. Ninguém pode. Por quê? Porque Deus não se agrada dos atos de pecadores. Deus é santo. Deus se agrada dos atos de pessoas santas. Por isso o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi agradável a Deus, porque foi um sacrifício, foi um cumprimento da lei que ele cumpriu como homem santo, sem pecado. Aí agrada a Deus. Um outro grupo de pessoas são aquelas pessoas que se esforçam, às vezes, sem um devido conhecimento, e vivem uma vida cansada, com medo e sem paz. Interessante, né, que o texto que nós lemos lá em Mateus diz claramente que ele enviaria o Espírito, e ele diz da paz que ele dá, que o mundo não dá. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, o Espírito é o Espírito da paz. Um grande problema é que quando você é ensinado que você pode vencer o pecado, que você pode conseguir salvação, que você pode conseguir santificação, e quando você consegue alguma coisa, alguma melhora, logo vem na sua cabeça que foi você que conseguiu. Quando você alcança uma melhora e considera essa melhora um ato seu, você está tirando do Espírito aquilo que o Espírito fez. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu tenho uma tendência de pecado. Aí eu luto contra aquilo e venço aquele desejo. Oh Deus, eu consegui. Mas peraí, não foi eu que consegui. O Espírito Santo que agiu em mim e que me deu forças, desejo, vontade, e que me impulsionou a conseguir. Ou seja, nós muitas vezes, por falta de conhecimento, nós tiramos do Espírito aquilo que o Espírito está fazendo em nós e ficamos com a obra como se a obra fosse nossa. Aqui tem um grande problema: aqueles que acreditam que podem se salvar. Quem acredita que pode se salvar, tirou do Espírito
a aplicação da obra da salvação. Roubou do Espírito. Não, eu posso decidir sobre a minha salvação. Se você pode decidir pela sua salvação, você não precisa do Espírito Santo, porque você pode decidir. Para que você precisa do Espírito? Para te selar, para te garantir, para te sustentar, para te guiar. Você não precisa do Espírito para nada, você decide. Ou seja, a falta de conhecimento pode te levar a uma interpretação errada da obra do Espírito no seu coração. Um outro grupo que também nós nos encontramos no nosso meio, são aqueles que sabem e confiam, mas vivem, às vezes, sem tranquilidade, por medo. Tem medo. Será que o Espírito me selou? Será que é assim mesmo? Isso é uma obra maligna em nós, para colocar em nosso coração dúvida de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Aí nós duvidamos. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa e aí ouve lá dentro do seu coração, na sua mente: não faça isso, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Aí isso é da minha cabeça. Quem falou isso da sua cabeça? Isso é o Espírito Santo falando no seu coração, falando com você. Obedeça a palavra. Te traz a palavra à memória. É isso que Jesus disse que faria. Te traz a palavra à memória. Te diz: não faça isso. E quando você obedece, em obediência à palavra, isso traz alegria ao seu coração, isso traz paz ao seu coração. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra da verdade. Quando você acha que não é o Espírito e você comete um erro, comete um pecado, o inverso acontece. A tristeza vem a angústia, vem sofrimento, vem os problemas que nós chamamos problemas da mente, vem depressão, vem ansiedade, vem um montoeira de questionamento na nossa cabeça, que tira de nós a paz, tira de nós a alegria, tira de nós a vontade de viver, tira de nós tudo aquilo que nos motiva para Deus. Por quê? Porque não estamos dando ouvido à voz do Espírito, ou que a Bíblia chama de não entristeçais o Espírito de Deus. Começamos a gerar tristeza no Senhor, porque não ouvimos. O que nós temos que fazer, meus irmãos? Primeiro, nós temos que acreditar na palavra da verdade. Essa que está nas nossas mãos é a palavra do Senhor. Nós temos que acreditar nela. Nós temos que crer que é o Evangelho da salvação. É o Evangelho da salvação. Nós temos o Evangelho da salvação nas nossas mãos. E nós temos que crer que o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, porque Ele quer que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida. Nós temos a tendência de achar que o Espírito quer que Ele seja exaltado, que o Espírito quer que Ele seja ouvido. O Espírito quer sim que Ele seja ouvido, mas o Espírito é como um refletor que foca em Jesus. E nós precisamos de entender isso. Paulo, ele vai encerrar essa parte desse texto, desse trecho das Escrituras. Ele vai começar agora no versículo 15, uma oração que ele vai fazer pela igreja de Éfeso, mas ele coloca nas primeiras palavras dele para a igreja de Éfeso, ele coloca: olha, vocês têm que crer que Deus Pai escolheu, vocês têm que crer que o Espírito Santo, que o Filho redimiu, que o Filho pagou o preço, e vocês têm que crer que o Espírito Santo vai aplicar essa obra ao coração de vocês.
Meus irmãos, que nós estejamos fazendo isso, que nós estejamos realmente acreditando na obra do Espírito no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia e não nos deixe esquecer que sem o Espírito nós não somos nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos lhe agradecer, porque podemos, ó Pai, confiar no Senhor a nossa salvação. Ó Pai, é muito bom saber que o Senhor é que nos escolhe, que o Senhor é que pagou o preço da nossa redenção, e é melhor ainda saber, ó Pai, que o Teu Espírito aplica isso ao nosso coração, que nós podemos, ó Pai, viver neste mundo para a glória do Teu nome, porque Teu Espírito nos garante, Teu Espírito nos sustenta, Teu Espírito nos guia, o Teu Espírito nos guarda, e nós somos realmente selados pelo Senhor até o dia da Tua volta. Não corremos risco, ó Pai, de perdermos aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, porque, ó Deus, o Teu Espírito nos garante a vitória. Que o Senhor esteja aplicando isso no nosso coração, que o Senhor esteja nos levando realmente a entender que não é pelas nossa força, mas é pela ação única e exclusiva do Teu Espírito em nós. Nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e que o Senhor nos leve para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja com cada um de vós, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.